Nosso texto é Ciências Humanas e Praxeologia, de Hilton Japiaçu. Somos eu, Ludmila Tomé e Elaine Brás. O autor, Hilton Japiaçu, foi um maranhense, licenciado em Filosofia pela PUC do Rio. Ele foi professor universitário e também era frade e celebrava missas todos os domingos. Ele escreveu inúmeras obras no campo da epistemologia e da história das ciências, dentre elas Nascimento e Morte das Ciências Humanas, o mito da neutralidade científica, questões epistemológicas, a pedagogia da incerteza, psicanálise, ciência ou contra-ciência, ciência e destino humano, o eclipse das ciências humanas, desistir do pensar nem pensar. O que é a praxeologia? Ele define como o conjunto dos equipamentos técnicos metodológicos fornecidos, sobretudo, pelas ciências humanas, tendo em vista intervir e transformar os horizontes do agir humano e de seus comportamentos sociais. Ele diz que o espírito científico tende a monopolizar todos os fenômenos, a fim de explicar tudo por um conhecimento racional e objetivo. Das seguintes formas: saber coerente e objetivo, prática operatória eficaz, prever e planificar os fenômenos ou comportamentos novos. E ele diz que a gente tem que se questionar. As ciências conseguem realizar seu empreendimento? Como? E com que objetivo elas o realizam? Nas ciências humanas, continuando ainda a praxeologia, nas ciências humanas sempre há uma intervenção explícita ou implícita de valorizações particulares. O desenvolvimento e elaboração de ideias no domínio humano apresentam sempre um caráter de intervenção imediata, e não apenas técnica ou metodológica. A ciência, antes contemplativa, ela tornou-se operatória. E há um vínculo indissolúvel entre o observador e o sistema observado. Entrando no tópico da emergência da era praxeológica, ele diz que a ciência é hierarquizada. Em primeiro plano, situa-se o conhecimento, cujo objetivo é a ciência, desinteressada da verdade e da realidade das coisas. Em seguida, situa-se o agir humano, segundo as determinações do conhecimento. Esta torna possível a elaboração de as técnicas científicas. E, aos poucos, a ciência, de conhecimento de simples curioso ou de amador, converte-se em ciência do engenheiro. Os interesses do curioso e do engenheiro se amalgamam a partir do início do século XIX, que é, então, a era da positividade. Uma vez, ele cita também a parte com a religião. Uma vez liberado pela exclusão de Deus para fora das referências da ciência, o homem, por um duplo deslocamento, vai tentar definir-se. De um lado, enquanto objeto de ciência, o homem se opondo à natureza, e do outro, enquanto sujeito da ciência, o homem se substituindo a Deus. A primeira, o homem objetivado como ator efetivo dos seus comportamentos. A segunda, a praxeologia se apresenta como estratégias de ação, graças aos modelos de conduta fornecidos pelas ciências humanas. Estas se tornam capazes de prever, de estudar os efeitos desta ou daquela iniciativa, desta ou daquela decisão. A praxeologia se encarrega da finalidade de execução e de todo o seu aparelho. Ela deixa de lado a finalidade de intenção de destino, só se interessando por ela, enquanto é uma simples determinação positiva daquilo que se realiza. Essa transição epistemológica, ela teve essa divisão, o saber em geral, e foi dividido em especulativo racional, que é o despojado reduzido, e depois veio o científico racional, que está em expansão. Pronto, então, antes dessa era praxeológica, que perdurou aí até o final do século XVIII, a ordem ético-política era definida a partir da ação, que advinha dessa contemplação que Ludmila colocou, e do pensamento em função dessa ação. Depois da era praxeológica, com o advento da era praxeológica, houve um resgate das artes e das técnicas antigas.
Aqui, o autor traz essa transição epistemológica, né, do sistema antigo, global e confuso. Aí ele fala, né, que o sistema ético-político era global e confuso, porque não tinha como base uma racionalidade científica. Após a era praxeológica, passou a ser um sistema despojado e reduzido, né? E essa praxeologia, então, ainda estaria em expansão. Pronto, e como é que ficou o saber e o agir antes e depois da era praxeológica? O saber era meramente especulativo, contemplativo. E o agir, ele dependia da praxis, da ação ético-política, né, que não tinha nenhuma razão científica, que não era baseada na razão científica. E com o advento da praxeologia, a gente vai ter um saber positivo, né, inspirado, com base na ciência, e um agir com as técnicas e métodos da praxeologia. Então, as ciências humanas, elas são, sim, praxeológicas, pautadas numa ação, tanto a gente tem, o autor traz 2 exemplos, as ciências econômicas e as ciências sociais, com a observação de que as ciências econômicas, elas vão ter valores definidos, e aí o texto também traz um exemplo de que, por exemplo, assim como nas ciências médicas, a gente vai ter lá, qual o valor definido para a ciência médica? Seria a vida. Então, esse valor, o valor da vida, né, a preservação, a conservação da vida, é um valor definido pela ciência médica, mas ele pode se contrapor com outros valores, como valores religiosos, valores políticos, quando você fala de questões, por exemplo, como o aborto, como a eutanásia. Então, assim, apesar de as ciências econômicas, elas serem pautadas por esses valores, elas vão ser, sim, também uma ciência de ação, elas vão ensejar essa intervenção, elas vão ser influenciadas por esses outros valores, né, econômicos, religiosos. Aí, assim, tanto o domínio da economia quanto da sociologia, a técnica vai ter grande conteúdo político. Então, assim, as questões políticas e ideológicas vão estar sempre influenciando tanto essa ação econômica quanto social. Aí o problema constitutivo das ciências do homem pode ser descrito como uma transmutação, como uma mudança das significações vividas no universo de significações objetivas. E aí você tem que as ciências humanas são ao mesmo tempo descritivas, então elas vão ser medidas, vão ser estudadas para serem explicadas, mas também elas vão ser normativas, elas vão ter esse caráter de intervenção nessa realidade, modificação nessa realidade. A gente vai ter, então, também essas técnicas, esses conjuntos de técnicas e métodos da praxeologia, sendo alvo também de dúvidas, porque, afinal de contas, o objeto é o comportamento humano, que nem sempre é pautado na racionalidade, e as ciências humanas se apresentam como técnicas de intervenção, que não significa, e isso não significa que seja um estado definitivo, né? Essas técnicas, esses métodos nas ciências humanas, eles estão em constante desenvolvimento. Na economia, nas demais ciências humanas, os conflitos de valores ocupam um lugar importante, a ponto de ser praticamente impossível dizermos hoje em dia onde termina a teoria econômica, científica, e onde começa a doutrina ideológica política. Então, assim, há sempre muita influência ideológica política nessa ação econômica, social, seja qual for a ciência humana. Pronto, aí o autor resgata as considerações sobre o texto, a prática psicológica. A psicologia, ela vai ser reduzida ao estado de meio, ela vai ser um meio de um fim que não depende de si mesmo, né, não depende de si. O critério de produtividade é amplamente utilizado a partir do advento da praxeologia. A sociologia deve responder às demandas sociais, o julgamento dos trabalhos pertence mais aos administradores do que aos cientistas sociais. As ciências sociais assumem um caráter intervencionista, diferente de antes da era praxeológica, que era apenas contemplativo, e 2 aspectos intervencionistas das pesquisas científicas no campo da economia são importantes aí. Primeiro, a pesquisa econômica, ela intervém enquanto mercado para a venda de bens, mas ela também vai ser criadora de potencialidades de novas forças produtoras ou de reorganização das forças antigas. O homem,
começa a desenvolver novas visões sobre ele mesmo a partir da praxeologia, começa a sentir novas reações efetivas e experimentar certas necessidades antes inexistentes. A gente vai ter também a instauração da era praxeológica como oposição às antropologias de representação da consciência, da moral formal e da política clássica. A prática do pensamento torna-se cada vez mais praxeológico, então, pois está confiada ao anonimato global da massa humana, a opinião dispondo de todos os recursos técnicos e científicos para manter-se e desenvolver-se. A ciência torna-se capaz de colocar-se os problemas de seus próprios fundamentos, isto é, de interrogar-se sobre o sentido de seus conceitos fundamentais, sobre a validade de seus métodos e sobre o alcance de seus resultados. Remete um pouco àquela questão do ignoramos, né, do texto passado. E a ciência torna-se cada vez mais um instrumento eficaz de análise e manipulação do real.